Estamos de volta para mais uma parte, né, a segunda parte do seu Zuelar. 22 horas e 14 minutos. O meu convidado de hoje é o Salas Neto, jornalista, e que está a contar-nos um bocadinho da sua história. Estamos em 1900 e já fomos até 1985. Vamos voltar para 83, mais daqui a um bocado, mas eu gostava antes de voltarmos até para 79, porque foi para daí que nós dissemos que voltávamos. Eu gostava de recuar um bocadinho mais, Salas. Eu gostava de recuar até 1960. Devo estar para perguntar. Mas, Carla, foi o ano em que eu nasci? Sim. Eu sei que há vezes há determinadas perguntas que vão muito ao íntimo, né, da pessoa, mas o Salas Neto deixou-me bastante à vontade quando eu lhe perguntei, e eu pergunto isso a todos os meus convidados e convidadas, porque se entende quando vamos convidar alguém para uma entrevista de perfil e não uma entrevista de confronto, não é? A pessoa que vem cá, que senta nesta cadeira azul, tem necessariamente que estar bem e falar daquilo que é do seu agrado. Tu falaste, por exemplo, eu lembro logo no início da nossa conversa que falaste que fugiste de casa, né, porque o teu irmão, exatamente, vivias com o teu padrasto. Tu tens uma relação com o teu pai? Teu pai ainda vive? Meu pai vive e deixou-me uma herança muito grande, depois já vamos chegar até aí. Portanto, eu nasço negro, de pais malanginos, portanto no SEC, né, no Sambizanga, mas tive 4 de janeiro de 1960, mas 2 meses antes do tempo previsto. Quer dizer o quê? Que eu fui bebê precoce. Prematuro, né? Bebê precoce, eu prefiro precoce. Precoce? Yeah, prefiro precoce. Então, isso trouxe muitos problemas na vida. O meu pai renegou-me, por exemplo, por instigação por instigação do meu avô, e pegaram precisamente nessa particularidade de eu ter sido bebê precoce, que eu parece que era menor da minha mãe, né? Eu parece que tinha 18, minha mãe me fez com 21. Então o pai do meu pai quis safar o filho da responsabilidade, mas ele também era um miúdo atrevido, né? Um miúdo de 18, a meter-se logo com uma senhora que já tinha 2 filhos. Não, já tinha 2 filhos, não, já tinha um filho. Portanto, 18, a minha mãe era mais velha dele, de 21 anos, e o pai, o meu avô, disse à minha mãe que na nossa família, ele não pode ser, esse não é filho do meu filho, porque na nossa família não há 7 mojinhos. Então, isso é uma das coisas que me marcou muito. Mas eu até não tenho grandes problemas com isso. Conheci aos 23 anos. Não, isso trouxe-me problemas pelo seguinte: a partir da altura que meu pai me renegou, acabei por adotar outros nomes. Mas eu queria dizer, mas eu perdoo, porque eu me lembro, aos 5 anos, ele tentou redimir-se e foi lá buscar-me, mas a minha mãe escondeu-me e não permitiu, e ele, a partir daí, eu parte para o Ambo, de onde não aceita vir até hoje, em 1965, deve estar aí 53 anos, né? Meu pai vive no Ambo há 53 anos. Portanto, eu me lembro dele, por isso é que eu o perdoei quando eu conheci aos 23 anos, mas isso trouxe-me problemas a nível social. Mas antes disso, tu não tiveste vontade de o fazer só aos 23? Vamos imaginar, depois dos 18 ou assim, tu já eras uma pessoa bem dada, davas para cima e para baixo, já estavas inclusivamente nessas leads, né, com 19 anos, já estavas nessas leads de jornalismo, não sentiste o interesse em ir atrás do teu pai, sabes? Não, eu sempre fui uma pessoa muito armada, então você que me renegou voltar atrás, está maluco? Sempre foste muito armado, né? Não, tá maluco, nunca haveria de procurar. Pronto, mas foi assim, isso trouxe-me complicações a nível social, pelo seguinte, até há muita gente que deve ser minha família, e é minha família que não sabe. Eu vou revelar agora, eu já escrevi mais vezes no Facebook, há muita gente, se calhar aqui tem mais plateia, não tem mais gente que vai ouvir. Eu sou Gomes, portanto, eu sou Gomes de Malães. E há uma figura ilustríssima, por exemplo, que é minha parente, que é o vice-presidente da República. O meu pai e a mãe dele são irmãos, são filhos de 2 irmãos. Nós ainda chegamos a ser um bocado de parentes, já chama-se primo de 2º grau.
Por exemplo, eu sou primo do vice-presidente, mas ele nunca me viu, eu já sei disso quando ele ainda era ministro, mas nunca fui andar, também não sou de andar atrás de ninguém. Portanto, há pessoas, Gomes, estão a ouvir, Gomes de Malange, eu sou, portanto, o neto do velho Sebastião Gomes e da velha Ingrácia André, filho do senhor Bartolomeu Sebastião Gomes Júnior, o pai da Graça e do Sardinha, aquele caense, tenente-coronel. O Itelvino e da Neuza. Portanto, há muita gente que é minha família e não sabe. Então, isso foi uma da... Mas mantens contato com o teu pai hoje? Conheci aos 23 anos. Vocês ligam um para o outro? Não, também não temos grandes afetos, né? Mas dou-me bem com ele. E depois, eu sou o filho mais parecido com ele, tá vendo? A vida tem dessas todos tiques, inclusive na doença, até a doença. Até a doença, sabes que eu estou a cegar por glaucoma e ele já está cego. Então, inclusive nisso, eu sou muito parecido com ele. Normalmente é assim, normalmente quando os filhos são renegados. Mas eu perdoei. Aos 23 anos falei com ele. Nessa altura até perdoaste genuinamente, Salas? Sim, é sério. Eu dou bem com ele. Eu estava para fazer uma asneira durante a guerra. Em 90, eu depois fui lá em 94. Eu acho que se matassem o meu pai, não sei, eu haveria de fazer uma asneira. Por acaso já tinha posto isso na cabeça. Se matassem o meu pai, eu haveria de fazer uma confusão tremenda. Não sei, eu haveria de fazer uma asneira. Portanto, para tu veres que eu até não tinha. Eu perdoei. Ele explicou-se e tal, não sei o que, um truque aí qualquer das formas. Agora compreendi melhor, porque ele era menor e se calhar também ainda tinha a influência do pai. Mas o facto dele ter aparecido... Tens memória? Tenho. Porque eu sei que a minha mãe me escondeu e tal, fiquei no quarto aí embarrado. Me deixaram sair, então lembro-me bem. Tu és registado com o nome do meu padrasto, o senhor Manuel João Afonso Neto, que foi até um preso político aí importante, mas também não apanhou nada, não somos brasileiros. Não apanhou nada. E ela até fez parte de um grupo aí forte. Já falei muito. Sei, Roberto Almeida, Hermínio Escorços, Lobo do Nascimento, Cabelo Branco, João Felipe Martins. Couto Cabral, havia também um velho, esse nome não fico super, da B3, o velho do Totocho, parece o do Ducho, qualquer coisa assim. É o Talangongo. É o Talangongo, da primeira casa da B3. Sim. Eu tinha uma moto grande naqueles tetados, ainda eras miúda, não sabes dessa. Quem sabe é o Cordeiro da Mata, uma vez ela fez questão, o Cordeiro da Mata é Paulo, né? Sim. O Paulo Cordeiro da Mata sabe bem. Portanto, eu sou filho de criação desse senhor. E participei. Isso também faz parte influenciou muito a minha vida, porque essa ligação com a luta de libertação que nós já temos, que eu já tenho há muito tempo. E, portanto, há muito militante aí armado em carapau de corrida que, pelo menos, não tem o meu tempo de militância, né? Se calhar militância se calhar informal. Nesse momento eu não tenho... Quando falas de militância partidária? Sim. Okay. Sim, militância partidária. Então tenho o direito de ter um partido também. Não, claro, obviamente. Mas nesse momento, por isso eu estou a falar militância informal. Nesse momento estou sem cartão e não pago cotas há muito tempo. Portanto, por essa influência, porque eu já ouvi Angola Combatente. Dos anos 60, eu já ouvia Angola Combatente e participava também, por exemplo, na vigilância. Eu fazia parte do corpo de vigilância que tinha que estar a controlar quais são os bufos que estão a vir, por enquanto os mais velhos estavam a ouvir o programa, né? Os mais velhos já políticos. Era todo mundo muito envolvido nessa coisa da política, né? Era desde muito cedo que até as crianças. E eu, por exemplo, depois quando tivesse de folga, né? Também era-me permitido ouvir o Angola Combatente. Gostava muito daquelas as mensagens codificadas, aquilo era muito bonito, por acaso. Quer dizer, o Caputo Mango lá, né? Aquelas músicas e tal do presidente. Então tive essa influência, né? Do meu padrasto tive essa influência. Nós começamos muito cedo.
porque ele foi preso logo em 63 e ficou 5 anos. 5 anos, só saiu em 68. Desse grupo aí. Foi um processo político muito importante. O processo dos 50? Não. A seguir foi em 63. Esse foi em 63. Eles foram presos em maio. Eu acho que foram julgados, condenados em maio. Acho que o processo deve ser anterior, deve ter iniciado. Claro, deve ter iniciado alguns meses antes, né? 62 por aí. E, portanto, estávamos aonde? Estávamos aonde? Estamos a fazer grandes pulos. Agora sim, podemos voltar para 79, Salas. Naquela tua época de revisor de texto, editor de fecho. Só para que se saiba, ok? Cheio de responsabilidades. E neste dia, tu não estavas lá. Te encontraram, não estavas. Mas te rendeu uma ida à casa de reclusão, prestar informações à Direção de Informação e Segurança de Angola. Aquilo foi o seguinte, que nós éramos obrigados, sobretudo o discurso do presidente, que tinhas que ler, tinhas que controlar, vírgula. Ai de ti. Com a vírgula fazes viver e fazes morrer, né? Então, um dia desse há um discurso do presidente, já o José Eduardo Santos, em que ele faz um discurso e diz: nós não demos nenhum tipo de apoio ao UNITA. Sai uma declaração qualquer nesse sentido. E o Jornal de Angola sai no dia seguinte sem um não. Então é uma afirmação quer dizer, em princípio todo mundo sabia que alguém tirou, que desapareceu aí a palavra, né? Porque não se estava a ver o presidente a falar, nós demos, mas o jornal saiu assim. Então aquilo foi muito complicado, bofia daqui, bofia dali e tal, procura dos culpados, quem tem permitido é para revisor de página, como é que permitiram que isso passasse assim. Então, convocatória, requisição, né? Não sei se é requisição para a casa de reclusão, né? Onde funcionava lá tal disso. Eu, entretanto, chego de manhã, busco já os cigarros no velho Simões. Que estavas a achar que ia ficar enquadrado? Não, fui buscar, tinha que receber os cigarros, né? Entrava só para lá? Não, o velho jornalistas quase todos os trabalhadores tinham direito a uns maços da C. Okay. Então eu fui buscar os meus cigarros normalmente e até tinha acabado de trabalhar, como eu fazia à noite, né? Recebi os cigarros e fui diretamente, deixei de ir para a escola, fui diretamente para a casa de reclusão para explicar o sucedido, a falta do não, a ocorrência. Então, e eles riam-se já, porque eu já com tabaco e tal, eles riam-se, gozavam comigo, eles até já vieste preparado, né? Seu tal. Então, mas por sorte cheguei lá, consegui explicar que por sorte minha eu não tinha ido trabalhar nesse dia. E foi o que me safou. Não, isso é só para sublinhar a importância, no fundo, quando você tem um serviço, que se mínima falha tem que responder na segurança do Estado, né? Imagina, né? Imagina você agora, se falhar falar B quando era A, depois tem logo que ir para o CINFO. Agora é CINS, né? Sim. É complicado, né? Nós já tivemos isso, né? Naqueles tempos, pelo menos eu já passaste por isso. Então, não queres também partilhar connosco um bocadinho essa história de, em 1983, a tua primeira saída da banda? Passaste pela Itália, mas o teu destino final era a Jugoslávia. Foi Belgrado. Pois. Olha, nesse dia estava mesmo, quando eu conheci o meu pai, eu estava já a preparar a viagem e tal, para ir para a Itália. Estava todo mundo aí para Portugal. Foi quando o regime deu umas brechas aí. Vendeste uma grade de cerveja ou de gasolina? Vendia-se. Eu não sei o que eu vendi. Vendeste o quê? Não, naquela altura eu nem trabalhava sequer. Não sei, juntei. Eu não sei o que eu fiz, mas arranjei dinheiro. Eu não trabalhava e tratei tudo com... Tive direito com o salário, com os documentos da minha mãe, que era empregada de limpeza do CTT. E eu tratei como estudante, mas... E sustento com a umbrella dela, né? Com a umbrella dos documentos dela de funcionária
funcionária pública. Então, como estava todo mundo, eu sou um bocado achado, né? Estava todo mundo aí para Portugal. Não podias ir para Melói, né? Não, estava todo mundo, estava a ficar muito cubano. Depois estava todo mundo a comprar aquela roupa, umas camisolas assim de guerreiro, ali numa feira, penso que era a feira do relógio. Eu disse, não vou vestir isso. Não faças rir. Então resolvi ir para Belgrado, já por influência do Costinha, quando ele fala aí do grupo, como é que ele fala? Grupo de Belgrado, o grupo da Jugoslávia, né? Porque foi o primeiro grupo de jornalistas que foram lá cursar. Vocês apanharam Não, ele veio com umas roupas, até ainda acabei por... Ele parece que me vendeu umas botas aí de... botas cor de laranja? Não, umas botas de montar e tal, como vocês fizeram. Mas deram show. Trouxe umas jeans e tal, não sei o que, Fiquei influenciado por aquilo e acabei por... como é que dá? E depois a diferença não era muito. Bem, vou para Belgrado, rota, passa por Roma, disse, tá bom, então... E bem, levaste uma ajuda de custo? Não, o regime dava, tu ias depois ao banco, davam-te, primeiro começaram a dar $620. Depois, Eram travel checks? Sim, davam travel check. E depois, à medida que as pessoas foram afluindo, aquilo foi baixando. A primeira vez levei 580 já tinham tirado lá 40. Então levei $580, pronto, Deus, para ir para até Belgrado. 15 dias, depois tinhas que fazer 15 dias, os bilhetes mais baratos, eras obrigado a fazer 15 dias. Então passei por Roma. E aí a estranhar, comprei já tudo em Roma. Gastaste já toda a massa? Já tudo em Roma, então estou a estranhar. Gastei aquelas roupas, está a ver, grandes jeans, grandes sapatos e tal. Espera, então aquele fato todo tipo cacendia, compraste já em Roma, não compraste? Comprei tudo, eu na Jugoslávia ainda vendi. A Jugoslávia vendi pelo seguinte, eu cheguei lá, depois apanhei o choque, tinha que ficar lá os 15 dias. Pois, e eu depois uma questão, essa parte eu não contei, uma solidariedade. Eu tinha ficado primeiro com o bico de um branco, depois aquilo assustou-me, saí de lá, encontrei um negro na rua, era nigeriano, e solidariedade africana, se fomos juntos, ele levou-me, acabei por ficar na via hotel, né? Mas era uma barcaça aí qualquer, onde a tal pensão lá no Rio, que eu não sei qual, então foi onde ele morava. Fiquei lá, já estava cheio de contas lá, acabei por solidariedade, ajudei, sobretudo na comida, e ele até, aquilo era assim, self-service, ele comia mais caro que eu, bebia Coca-Cola e tudo, quer dizer, eu que não estava a pagar. Aquele nigeriano é abusivo. Mas é sério, eu já estava mal e estava a ser solidário com ele. E ele comia mais caro do que eu. Eu bebia Coca-Cola. Quer dizer, Coca-Cola ali na Jugoslávia. Né? Coca-Cola na Jugoslávia era um luxo, tá a perceber? E eu. Então, depois o meu dinheiro acabou rápido por causa dessa solidariedade. Depois tive que começar a vender. Comércio também era assim, tipo, nós chamávamos indate, né? Então, pegava uma gente, aquilo comprava logo, vendia-se logo, né? Tudo. Assim, você veio de Roma, veio do quê? Do Ocidente, né? Você chegar lá em Belgrado, ali também um bocado de andate, já vendias, tiravas uma calça, vendia, estava quase a acabar a minha roupa toda. Então, vendi lá umas coisas, que acabei por me aguentar, mas depois, nos 2 últimos dias, também vivi de solidariedade por causa dos ganenses. E é que me pagaram já o pitel dos últimos dias. Depois ainda vivi uma situação engraçada. Nós, os angolanos, não prestamos. Eu cheguei no aeroporto para vir já para aqui. Depois ia fazer, não tinha dinheiro, estava completamente acabado, faltavam $20 para pagar a taxa de embarque que eles estavam a pedir. Então, entretanto, passa, mas esse senhor também já morreu, era o embaixador Francisco Romão. E a esposa e tal, não sei o quê. Eu pedi, por favor, ajudem-me, sou angolano. Vieste aqui fazer. Eu disse, vim passear. Então, deram-me assim um corte. O embaixador deu-me um corte. E lá pedi os senhores lá da migração da Jugoslávia. Pedi lá, deixaram-me passar sem pagar a taxa de embarque. Depois cheguei lá dentro do avião e estavam perguntando, resolveste?
Eu só não xinguei também porque, pronto. Mas foi mais ou menos assim essa aventura. Então, postos aqui, depois estava muito bangão aqui. A minha roupa era diferente. A Itália era mais Europa que coisa, né? Era mais Europa que a Jugoslávia, né? Então, quando chegámos aqui, eu era bangão, era mais bangão nas festas. Ficava diferente, né? Enquanto está todo mundo com aquelas camisolas. Mas tinhas que compraste quantas mudas? Pelo menos eu tinha um casaco que fazia a coleta, aquilo era um Shopop 84, lembro dessa marca. E tinha aquele tal fato que brilhava, né? Tinha um fato assim, no estilo de pré-lavado, ainda não existia pré-lavado, depois surgiu muitos anos depois. Então, pelo menos 4 anos já tinha, mas era uma espécie. Não, mas não era bem o pré-lavado, aquilo era até fluorescente, tá vendo? Eu, quando passasse na rua, o pessoal vinha tocar-me. Não, mas a sério, parecia assim um grande artista. E tem graça aquele fato, muita gente vinha pedir por empréstimo. Tinha uma minha tia, sim, para dar não, para dar um show na discoteca. Iam pedir-me. Mulheres e tudo. Disse, uma mulher que pediu na minha tia, não sabia que ela afinal já tinha ido, sei lá, com o meu casaco numa discoteca, sem eu saber, o dono não sabia. E é famosa até essa senhora. Então, e engraçado, depois fui ver anos. Olha, uma vez até não me deixaram entrar numa. Eu estudava no INE. Um búlgaro não me deixou, mas aquilo era inveja. Não me deixou entrar com aquele fato na sala. Disse, não, você não pode entrar com esse fato. No geral, depois deu graça. Quando fui verificar bem, aquilo era um fato para cavalgar. Trouxeste tudo, só não tinhas trazido o cavalo, né? E quando descobriste isso, deixaste de usar o fato? Não sei até onde é que aquilo foi parar. Aquilo era uma peça de museu, sabe? Não, mas era muito forte aquele fato. Não havia igual, aqui não havia igual. Não foto desse fato? Nada. Então até para não ligava muito a isso. Pronto, mas foi mais ou menos essa. Estamos na parte da viagem, mais o quê? Tu depois foste para outros órgãos, já estiveste pela Angola, estiveste no Jornal de Angola. O teu primeiro texto publicado, né, para todo mundo ler, foi publicado no JDM, que era o Jornal Desportivo Militar. E tu há uma cena que tu dizes que eu concordo em gênero, número e grau, até hoje ainda se aplica muito, que é a não censura dentro do desporto. Sempre se pôde com muito mais contundência e com um bocado mais de liberdade dentro do jornalismo, digo, tratar-se de matérias desportivas. Aquilo é uma espécie, o jornalismo desportivo é uma espécie de escape, onde te permitia naquela altura, né? Naquela altura do tempo do socialismo, com muita censura, te permitia pelo menos criticar alguma coisa no desporto. E a beleza do jornalismo desportivo também residia um bocado nisso. E estávamos aí a falar que havia uma grande escola de jornalismo desportivo foi o JDM. Por acaso o meu primeiro texto também foi publicado lá, mas já era um texto mais técnico. Eu estava para ir para outra coisa também, estava para ir cobrir o Mundial de Futebol Júnior, me lembro, na Ucrânia. E aqui também trouxe um monte de invejas lá na Angola, porque era uma fezada naquela altura, 1985, de $2.000 era muito, 2.220 dólares era muito dinheiro, então os velhos fizeram aí, aqueles velhos, e na Angola para sair era muito difícil, não acharam aquilo muito, conseguiram sabotar a viagem, mas era para dizer o seguinte. E então pediram-me que era para escrever sobre o Mundial, como eles sabiam que eu estava para ir para Cuba, então pediram-me, eu fiz umas páginas, umas 2, 3 páginas sobre o Mundial. Foi o meu primeiro texto publicado num jornal físico, foi esse sobre o Mundial. Imagina, qual foi o teu sentimento depois de ver aquela matéria publicada? Babado, fiquei babado. Foi babado, né? E depois, mesmo na Angola também tinha imposto um ritmo, um estilo. A Angola, por exemplo, não admitia escrever na primeira pessoa, mas eu escrevia umas coisas
Acho que era até sobre o Girabola. Foi aí que comecei a ficar depois conhecido. O Jornal de Angola, mesmo tendo o pessoal, preferia muitas vezes publicar o texto do Salas Neto da Angola. Então, o Salas Neto foi ficando um bocado conhecido no Jornal de Angola, mas sem ser do Jornal de Angola, do desporto. Até que depois se dá a oportunidade de ir para lá em 1987, volto já nas vestes de jornalista, que foi para o desporto. Depois há histórias engraçadas aí. Eu estava mal nessa altura na Angola. Na Angola pagava muito mal, depois não tínhamos cabazes nem nada. Então chegou uma altura que eu não tinha, estava mesmo encardido. Eu estava um jornalista encardido. Eu estava bem encardido, pensou uma calça, ok? Quando fui... Mas a sério, Salas, eu estou a rir, mas não é de graça, tipo, não é porque tá bem, graça. mas eu tô é só porque para contar como é isso, para contar a história de jornalismo, passamos mal, então é triste. Hoje uma pessoa se ri porque passou, para algumas pessoas também é importante dizer,